Presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, nós vamos tratar de um assunto que já foi levantado aqui no princípio dessa sessão pelo senador Fernando Bezerra Coelho, bem como, agora recentemente, pelo senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, as federações das indústrias de todos os estados do Nordeste, em nota pública veiculada na imprensa regional, protestaram contra a elevação em mais de 70% dos juros incidentes sobre os empréstimos dos fundos constitucionais, através da Resolução 4.452, de 17 de dezembro do ano próximo passado, do Conselho Monetário Nacional. O caso do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, operacionalizado pelo Banco do Nordeste do Brasil, com diretrizes fixadas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, as taxas foram modificadas de 8,2% para 14,1% ao ano, ou seja, um aumento de 71,4%. Sendo assim, é de todo procedente a justa preocupação dos setores produtivos do Nordeste, uma vez que a ampliação de juros terá reflexo na redução de investimentos, no aumento do desemprego, na diminuição da renda da região e, portanto, no agravamento da atual conjuntura do nosso país. Meu presidente, senhoras e senhores senadores, a equivocada decisão do Conselho Monetário Nacional, fruto da visão distorcida e preconceituosa que muitos têm sobre o Nordeste, nos remete a uma reflexão maior sobre o financiamento, o desenvolvimento regional e, em última instância, a um questionamento da política nacional de desenvolvimento regional, onde os pálidos mecanismos de ação, os fundos e incentivos, são desproporcionais às necessidades da região e não guardam a mínima relação com os pressupostos doutrinários e os preceitos constitucionais que tratam do desenvolvimento das regiões menos dinâmicas do nosso país. Muito antes do agravamento da crise, lá pelos idos de 2012, 2013, o próprio Ministério da Integração Nacional, à época dirigida pelo nosso brilhante companheiro que aqui se expressou sobre a matéria, o senador Fernando Bezerra, ex-ministro da Integração Nacional, proclamava a necessidade de se criar políticas diferenciadas para os financiamentos a serem concedidos nas regiões mais carentes, principalmente do Nordeste, que tem uma renda per capita inferior a 50% da média nacional, chegando, em algumas áreas, a 1/4 da média da renda nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por que, então, o nosso ex-ministro da Integração, Fernando Bezerra, que há poucos instantes se expressou aqui nesta casa, proclamava a necessidade de criar políticas diferenciadas para o financiamento do Nordeste? Ele perguntava muito isso. Por quê? E diz, porque naquela época, apesar de todo o esforço dos órgãos do Ministério e de bancos oficiais, a redução dos encargos financeiros e o próprio diferencial de taxas já não se revelavam suficientemente atrativos para direcionar os investimentos privados para as regiões mais carentes,
como o Nordeste, também a região Norte e a região Centro-Oeste. Ora, se naquela época já se fazia necessário tornar as taxas de juros mais atrativas, a vigência da resolução do Conselho Monetário Nacional inviabilizará a chegada de investimento às regiões mais pobres do nosso país, aumentará a reconcentração industrial no Sul e no Sudeste, agravando as já extremadas disparidades regionais de desenvolvimento. A nossa Carta Magna, em diversos artigos, coloca de maneira clara e incontestável a responsabilidade da União Federal e de todos nós na correção das desigualdades regionais. A redução das desigualdades regionais e sociais está entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos do inciso 3, artigo 3º da nossa Constituição Federal. Já o artigo 151, inciso 1, trata dos incentivos fiscais como um dos mecanismos destinados à promoção do equilíbrio regional. Já o artigo 165, parágrafo 6º e 7º, trata da regionalização do orçamento, que se tornou em letra morta ante a crescente setorialização da administração e concentração de poderes na administração central, descambando o mais das vezes para um personalismo estéril. Peço aqui, no entanto, a devida vênia para me estender em outra oportunidade sobre os problemas do desenvolvimento regional e do federalismo brasileiro. Não, mas sem antes, porém, en passant, o inciso 7º do artigo 170 da Constituição Federal, que inclui entre os princípios gerais da atividade econômica a observância da redução das desigualdades regionais. Por sua vez, ainda, tratando da ordem econômica e financeira, o artigo 192, em sintonia com o artigo 170, ambos da nossa Carta Magna, determina que o sistema financeiro nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do nosso país. Não obstante a inobservância de normas constitucionais expressas, a questionada resolução do Conselho Monetário Nacional, ao elevar o juro dos fundos constitucionais, vai na contramão dos princípios embasadores da política nacional de desenvolvimento regional de precedência obrigatória em um país de dimensões continentais como o nosso Brasil. Os recursos dos fundos constitucionais destinados ao Nordeste são irrisórios, se comparados à nossa população e à extensão territorial. O Fundo de Investimento do Nordeste, o FNE, deve alcançar no corrente ano 14 bilhões de reais. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, diretamente ligado à SUDENE e destinado a grandes projetos estruturantes da nossa economia, não deve passar dos 2 bilhões de reais no corrente exercício. Mas são fundos financeiros que não têm a grande vantagem de não gerar, que têm, aliás, a grande vantagem de não gerar impacto no superávit primário do orçamento federal, já que os recursos são destinados a empréstimos privados, via bancos oficiais, com garantias contratuais de retorno, por outro lado, face à carência geral de recursos fiscais. Os governos estaduais têm grande interesse em tais investimentos privados que vão gerar, além de emprego e renda, aumento na arrecadação estadual. O grande obstáculo no sentido
de se criar condições diferenciadas para o desenvolvimento do Nordeste reside no excessivo viés setorial da administração federal, que termina por privilegiar as necessidades de investimentos em áreas de forte concentração de renda. O caso do centro-sul do país, da região sudeste e da própria região sul. Sobre esse aspecto, os investimentos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a conta de subvenções do Tesouro, mostram um grande descompasso com a região, onde as aplicações daquele banco oscilam entre 10% a 12% nas últimas décadas, pulverizadas, salvas 2 ou 3 honrosas exceções em investimentos não impactantes na economia regional. Urge, pois, que haja um alinhamento dos agentes financeiros federais, nos termos da Constituição, no sentido de implementar condições financeiras diferenciadas de atendimento ao Nordeste, ao Norte e ao Centro-Oeste. Além do aumento das taxas do Fundo Concessional do Nordeste, o FNE, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, de responsabilidade direta da SUDENE, teve também um aumento substancial nas suas taxas de juros, antes da impensada resolução do Conselho Monetário Nacional, os recursos dos projetos do FNDE, como, por exemplo, a Transnordestina, Fiat, indústrias pesadas de outras naturezas, tenham juros que oscilam entre 7,5% a 9% ao ano, dependendo da localização e do tipo do empreendimento. Hoje, tais juros oscilam entre 12% a 13% ao ano, o que inviabiliza os investimentos estruturais na nossa economia da região Nordeste. É preciso dar um rumo às coisas. Por ironia cruel, o BNDES, que por se dizer nacional, não tem demonstrado interesse no investimento de natureza regional, passa a ter juros mais baratos que o Banco do Nordeste e a SUDENE, e mais baratos do que os agentes de desenvolvimento regional do nosso país. Por último, eu peço a atenção dos meus ilustres companheiros aqui do Senado, atentos aos nobres propósitos dos constituintes de 88. Impõe-se que o Congresso Nacional promova os desdobramentos necessários à diminuição dos desníveis regionais. Nesta oportunidade, associo-me aos que manifestaram de público, especialmente as 9 federações de indústria da região Nordeste, sobre tão equivocada resolução, que afeta também o setor agrícola, o comércio e os serviços, na esperança que prevaleça o bom senso e que o equívoco seja revisto por Sua Excelência, o senhor Ministro da Fazenda, e pelas demais autoridades do nosso país. Eram, senhor presidente, as palavras que queríamos fazer na presente sessão.